Bom, com base na atividade anterior, né, da página 50 do livro didático de matemática, a gente vai trabalhar agora a página 51. Então, abram o livro didático de matemática na página 51. Lá na atividade anterior, a gente separou, né, aqui as frutas que haviam sido colhidas no sítio e fizemos aí o material dourado de cada uma, né? Das 397 laranjas, das 228 limões e das 165 maçãs. Agora vocês irão somar esses valores para a gente descobrir quantas peças do material dourado a gente vai usar para esse total. Então, eu sugiro que primeiro vocês façam aqui o quadro de ordens, tá? Então, vai lá no quadro de ordens, coloca 397 mais 228 mais 165. Lembrando de colocar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena, tá? Vai somar tudo, né? Todas os números. Então, 7 mais 8 mais 5, coloca o total, 20, né? Se deu 20, logo eu deixo 0 e subo o 2, né? Deixo a unidade e acrescento a dezena na dezena. Então, vamos lá? 2 mais 9, 11. Mais 2, 13. Mais 6, 19. Então, novamente, eu deixo a unidade, aliás, a dezena, aqui no caso, e subo a centena, né? Que foi o 1. 1 mais 3, 4. Mais 2, 6. Mais 1, 7. Então, o total das 3 frutas, né, das 3 qualidades de frutas colhidas no sítio foram 790. Agora, vocês vão vir aqui no material dourado e vão colorir as peças referentes a esse número. Então, se eu tenho 7 centenas, eu devo colorir quantas placas? 7 placas. Muito bem. Se eu tenho 9 dezenas, eu devo colorir quantas barras? 9 barras. Muito bem. E eu não tenho nenhuma unidade, eu devo colorir algum cubinho? Não, né? Então, a gente só vai colorir 7 placas e 9 barras, ok? E colocar aí a resposta, né? Então, a questão foi... junte as placas, junte as peças iguais e faça as trocas necessárias para saber quantas frutas foram colhidas. Então, a resposta foram colhidas 790 frutas, tá bom? Desenhe as peças necessárias para formar mais uma centena a partir desta quantidade. Então, nós temos o número 790, que é o total aí de frutas colhidas. A atividade indica que a gente deve formar mais uma centena. Então, nós temos 7 centenas, 9 dezenas. Para formar mais uma centena, falta quantas dezenas? Uma, né? Mais 10 unidades, uma dezena. Então, vocês vão desenhar aí as 9 dezenas, que a gente já tem, 9 barrinhas, e fazer a nova barrinha para completar uma centena, tá bom? Vamos lá para a página 52, número 2. Resolva as operações e depois encontre os resultados de cada uma delas no caça-número. Os números estão escritos na vertical ou na horizontal. Então, vocês vão resolver primeiro as operações aí, né? Nós temos 174 menos 59. Aqui a gente tem um número que está com 3 ordens, né? 174, a gente tem a centena, a dezena e a unidade. E o 59, só 2 ordens, que é a dezena e a unidade. Então, vocês irão colocar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, e aonde, no caso 1, não tem outro número para colocar, vocês vão deixar em branco, tá? Não pode colocar fora de ordem, porque aí altera o valor, tá bom? Então, vocês vão fazer todas essas equações aí da A a F,
aqui tem um espaço para vocês montarem as operações e aqui no caça-número vocês irão procurar os números que podem estar na vertical, ou seja, né, nesse sentido assim, ou na horizontal, ok? Após isso, escolha uma das subtrações acima e invente um problema que você possa resolver com essa operação. Então, a gente tem aí, né, as 6 opções de operações. Você pode escolher uma acima. Vou dar um exemplo, não pode fazer igual, tá? Paulo tem 174 bolinhas de gude. Foi jogar com seus amigos no parquinho e perdeu 59. Com quantas bolinhas de gude Paulo ficou? Tá vendo? Então, vocês vão pegar uma dessas equações e transformar em um problema. Escrever ele aqui embaixo, fazer a resolução, ok? Nós vamos começar também a falar sobre massa, né? Peso, quilo, tá? Quilos ou mais quilos, é o título aí do nosso capítulo, subcapítulo. Vamos fazer a leitura juntos aí, que é sobre um programa de proteção animal, que é lá da Prefeitura Municipal de Curitiba. Eu até procurei para ver se aqui em Goiânia tinha algum e não tem. A gente não tem nenhum programa nesse formato aí. Tem algumas outras coisas, mas no formato desse daqui não. Vamos lá? Rede de proteção animal. Amigo é para se cuidar. Bonitinho, né? A Rede de Proteção Animal é um programa da Prefeitura Municipal de Curitiba que visa orientar as pessoas no cuidado com seu animal de estimação, dando dicas sobre alimentação, higiene, cuidados médicos, identificação, entre outras orientações, tá? Então, aí é só para elucidar o nosso assunto. Olha o tanto de cachorrinho, que bonitinhos, né? Diga aí, na cidade onde você mora, há algum tipo de programa de proteção de animais? Bom, pesquisei e eu não encontrei. Posso estar errado, mas eu não encontrei. Eu só vi um programa da AMA, né? Que é a agência que cuida aí do meio ambiente de Goiânia. Mas não era igual esse aqui, então, não. Você tem algum animal de estimação? E aí, você tem? Eu tenho o Nino. O Nino não aceita mais nenhum outro animal. A gente já tentou um periquito, ele não gostava. A gente já trouxe um cachorrinho, ele não gostou também. E você tem animal? Dos animais representados na imagem acima, qual você acha mais pesado e qual mais leve? Vamos olhar? Então, nós temos aí vários cachorrinhos de algumas raças. Temos gatinho, temos hamster e temos um pintinho lá representando os galináceos. E aí, qual desses daí você acha que é o mais pesado? É o cachorrinho do meio, né? O maior, mais robusto. E qual que é o mais leve? Eu acredito que é o pintinho, né? Porque mesmo que o hamster seja pequenininho, mas o pintinho é bem mais pequenininho, não é? Então, vamos lá, aqui. Quando falamos em qual animal mais pesado, na verdade, nos referimos a qual apresenta maior quantidade de massa corporal. Tá? Então, o peso está ligado à quantidade de massa corporal. No dia a dia, normalmente, utilizamos a palavra peso para indicar a massa. Neste livro, usaremos peso. Então, a forma correta, que vocês aprenderão aí nos próximos anos, né? É massa. Mas, como é o usual no nosso dia a dia, nós usaremos o nome peso. O instrumento que usamos para medir a massa é a balança. Observe alguns modelos aí, né? Então, nós temos aqui primeiro uma balança mais antiga, né? Mais vintage. Uma balança aí de hospital que mede a massa corporal dos bebezinhos. Temos uma balança que geralmente é de supermercado, né? Que mede aí o peso das coisas. E uma balança de chão, né? Que geralmente tem nas casas. Página 54. Vamos ver esse destaque. Grama, quilograma, miligrama. São algumas unidades de medida de massa. O símbolo
de grama é G, de quilograma é kg e de miligrama é mg, tá? Então, alguns símbolos que mostram o peso, a massa, são esses, né? Quando você vê lá 1G, está dizendo que é 1 grama. Quando você vê 1 kg, 1 quilograma. Quando você vê 1 mg, é 1 miligrama, tá bom? Há uma relação entre essas unidades de medida. Veja, então, 1 grama equivale a 1000 miligramas. E 1 quilograma equivale a 1000 gramas. Entendeu? Vou exemplificar com a régua. Lembra que lá na régua a gente tinha o centímetro e o milímetro, né? Dentro do centímetro a gente tinha o milímetro. E dentro do centímetro, aliás, do metro, a gente tem um centímetro. Então, são unidades menores que estão dentro de cada uma das outras unidades. Primeiro a gente tem o milímetro, centímetro e metro, ok? Pensando unidade de medida de massa, né, corporal aí, de massa, nós temos o quilograma, que seria dos que a gente está tratando maior, o grama, o médio, e o miligrama, o pequeno, entendeu? É uma unidade dentro da outra. Imagina isso como se fossem 3 caixinhas. A maior caixinha é o quilograma, a caixinha média que cabe dentro do quilograma é a grama, e a caixinha pequenininha que cabe dentro da grama é a miligrama. Vai pensando aí. A palavra quilo significa 1000, mas é usada no dia a dia como uma abreviatura de quilograma, tá? Complete os quadros de forma que cada linha apresente medidas equivalentes. Então, nós temos aí 2 gramas equivale a quantos miligramas? Lembra que o miligrama é menor que o grama? Pensando a caixinha? Então, se eu tenho aqui em cima 1 grama equivale a 1000 miligramas, se eu tenho 2 gramas, eu tenho 2000 miligramas. Muito bem. Então, anotem o número 2000 em algarismos, tá? Se eu tenho 3 gramas, quantos miligramas eu tenho? Pensando, né? Se eu tenho 1 grama, tenho 1000 miligramas. 2 gramas, tenho 2000 miligramas. 3 gramas, eu tenho 3000 miligramas. E olha lá, se eu tenho 4000 miligramas, quantos gramas eu tenho? 4 gramas. Muito bem. No quadro do lado, se eu tenho 2 quilos, vamos olhar em cima primeiro? Se eu tenho 1 quilo, então eu estou dizendo que a mesma coisa de ter 1000 gramas, tá? Agora lá, se eu tenho 2 quilos, é a mesma coisa que eu dizer que tenho 2000 gramas. Muito bem. Se eu tenho 3 quilogramas, tá? Se eu tenho 3 quilogramas, é a mesma coisa que eu digo, de eu dizer que eu tenho 3000 gramas. E se eu tenho 4000 gramas, é como se eu dissesse que tenho 4 quilogramas. Tá bom? Ficou claro? Volta, para, pensa. São unidades que a gente tem que compreender para que a gente possa prosseguir. Não dá para seguir só responder sem compreender, porque depois você não vai entender. Na hora que a gente for avaliar, a gente não vai saber, tá bom? Então, para, volta. Se tiver alguma dúvida, fala comigo pelo WhatsApp, tá? A tia tá aqui, aposto, disponível, tá bom? E aí, ó, você sabia, dentre todas as espécies de hamster, talvez esse seja o mais conhecido no mundo inteiro. Foi também a primeira espécie a ser adotada como animal de estimação. Tamanho, ele tem de
15 a 20 centímetros e ele pesa até 140, imagina, pequenininho, 140 gramas, ele é bem pequenininho, tá? Complete com quilo ou grama a informação do texto sobre o peso do hamster. Imagina se ele pesasse 140 quilogramas, ele ia ser pequenininho? Não, ele ia ser bem grandão. Então, a gente entende, por conta do tamanho do hamster, ele pesa 140 gramas, tá? Então, completa aí, coloca a letra G, que é a abreviatura de gramas. Bom, vamos fazer uma atividade para a gente fixar o que a gente entendeu? Então, lápis na mão. Número 1, na página... Eita, que página é essa aqui? 55, tá? Número 1, na página 55, diz assim: em cada item, observe as balanças e descubra qual é o peso que foi retirado, no caso da letra A, retirado. Então, a primeira balança nós temos 310 gramas e na segunda a gente tem 220 gramas. Vocês irão fazer do lado o cálculo 310, no caso na letra A foi retirado, então vocês vão fazer uma subtração, 310 menos 220 e colocarão aí a resposta, tá? Na letra B, então, foi acrescentado. Acrescentado a gente entende que é uma soma, né? Então, vamos lá. A balança media anteriormente 643 gramas e passou a medir 850 gramas. Então, se foi acrescentado, a gente consegue fazer uma subtração para saber quanto que foi acrescentado, né? Então, 850 menos 643. E aí, vocês saberão o valor que foi acrescentado, tá bom? Número 2. Sabendo que o peso do limão é 120 gramas, calcule o peso da laranja e do tomate. Então, aí, a gente tem um limão e uma laranja, e a gente entende que o limão pesa 120 gramas. Então, como que a gente vai fazer essa continha, essa operação? 285 menos 120. Então, desse resultado, a gente vai saber o peso da laranja. Do tomate, a mesma coisa. Vocês irão colocar 220 menos 120 gramas. E aí, a gente vai saber o peso do tomate. Número 3. Simone doa todo mês 15.000 gramas de ração para uma instituição que cuida de gatos. Quantos quilogramas dessa ração Simone doa por mês? Então, se a gente entende que... vamos voltar lá no quadro, no detalhe aqui. Se a gente entende que 1 quilograma equivale a 1.000 gramas e ela doa todo mês 15.000 gramas, então quanto que ela doa por mês? Façam aí a operação e descubram.